Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recuar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação e gratidão ao Padre Caio que nos acolhe nesta noite, aqui na paróquia Santo Antônio de Indaiatuba. Também saúdo os diáconos Paulo, Jandeir, nossos seminaristas, Vinícius, Gabriel. E também saudamos todos vocês aqui, reunidos nesta noite, trazendo a oração de nosso bispo. Ontem à noite estive com ele, uma cirurgia simples, mas que requer repouso. Rezamos um pouco e na oração nos lembramos do povo da nossa arquidiocese, como ele sempre faz. Então ele reforçou: rezo pelo povo da arquidiocese. Contem sempre com a oração de nosso bispo, de nosso pastor. Diariamente ele tem a cada um de nós no seu coração de pastor. Que nós o tenhamos também a cada dia em nosso coração, em nossas orações, o nosso pastor, nosso bispo, aquele que foi colocado pelo Espírito Santo para conduzir a nossa arquidiocese de Campinas. Irmãos e irmãs, estamos aqui celebrando mais uma vez o Sagrado Coração de Jesus,
na primeira sexta-feira do mês. Que bonito! Quantas comunidades mundo afora, mas sobretudo no Brasil, se reúnem na primeira sexta-feira do mês para glorificar, para agradecer, para rezar ao coração de Jesus, rezar pedindo perdão, porque tantas vezes nós ofendemos ao coração do nosso Deus, nós individualmente, o mundo com suas estruturas injustas, tudo é ofensa ao coração do nosso Deus. Por isso nós nos reunimos de mês a mês, na primeira sexta, diante do coração de Deus, para colocar a nossa vida, colocar os nossos propósitos, colocar as nossas intenções, as intenções do Papa Francisco, em oração, neste coração acolhedor, neste coração de Deus, que está sempre aberto. Se nós olhamos a palavra de Deus de hoje, mas sempre a palavra de Deus nos coloca o coração bondoso, amoroso do Senhor, disponível para fazer caminho conosco, disponível para acolher a cada um de nós. Estamos acompanhando na liturgia de hoje 2 reis. Na primeira leitura, a história do rei Davi, no Evangelho, a história de um rei que escolheu não trilhar os caminhos de Deus, o rei Herodes. Escolheu a morte, escolheu a maldade, escolheu a injustiça. E a liturgia, ao longo de todo este mês de janeiro, desde que reiniciamos o tempo comum, a liturgia, neste mês de janeiro, através dos 2 livros de Samuel, que nós ouvimos, janeiro e fevereiro, a liturgia foi nos mostrando como Deus vai preparando o seu povo, Deus vai preparando os corações de todos. Preparou de Herodes também, se ele quisesse, mas acolher a vontade de Deus é resposta generosa. É resposta que implica sair de nossos esquemas para entrar no esquema de Deus, que é diferente. Então, se nos lembramos, ao longo desse mês de janeiro, tivemos Samuel, filho de Ana, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que sofria a zombaria de seus vizinhos, até de seus parentes, porque não tinha filhos. Mas uma mulher com abertura à vontade de Deus, à graça de Deus, que rezou muito para que Deus lhe concedesse o filho. E Deus lhe concedeu, Samuel. Depois nós vimos a história de Samuel, aquele menino que recebia o chamado de Deus e por 3 vezes naquela noite se reportava ao sacerdote: o Senhor me chamou? Não, Senhor, não te chamei, vai dormir. Mas na 3ª vez o sacerdote Eli disse a ele: se você ouvir de novo o chamado de Deus, responda: Senhor, eis-me aqui. E assim se fez. Samuel, menino ainda, respondeu: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor começou a trabalhar na vida de Samuel, nos projetos que Deus tinha para a sua vida. E Samuel então foi encarregado de buscar aquele que seria o rei de Israel. Então Samuel é aquele que vai na casa de Jessé, é aquele que olha os filhos de Jessé, e só foram apresentados os filhos mais prediletos. Samuel é aquele que diz: estão aqui todos os seus filhos? E não, tem ainda o outro mais novo que está no campo, então manda chamar. Quando entra aquele que estava no campo, aquele filho de certa forma desprezado, não muito valorizado, Samuel diz: é este, o escolhido do Senhor. Então é assim que Davi foi consagrado, foi ungido rei. E depois nós fomos acompanhando nos 2 livros de Samuel, ao longo até esses dias, todas as batalhas de Davi, todo o esforço do rei Davi para fazer a vontade de Deus. Nem por isso Davi foi um homem perfeito, nem por isso Davi foi um rei perfeito. Davi errou muito. O rei Davi carregou pesado
um pesado fardo dos seus pecados, que estavam sempre à sua mente, sempre no seu coração, mas era um homem de Deus, um homem que, apesar da sua fragilidade, apesar dos seus pecados, então o livro do Eclesiástico aqui hoje vem dizer, um homem que fez toda a sua vida em função daquilo que era de Deus. Então o texto de hoje vai ressaltando as qualidades de Davi, vai ressaltando os feitos de Davi, um homem que abrilhantou a liturgia do templo, um homem que buscou cantores para o louvor de Deus, um homem que buscou o esplendor das coisas de Deus, um homem que lutou pelo povo de Deus, um homem que lutou pelas coisas de Deus. É isso que aparece do rei Davi, apesar das suas falhas, apesar da sua infidelidade, apesar de seus pecados. Ainda na liturgia de ontem, nós acompanhávamos no livro dos reis, então é a morte de Davi. Quando Davi então aconselha o seu filho Salomão, que vai substituí-lo no trono, então Davi diz, olha meu filho, siga os caminhos do Senhor, siga a vontade de Deus, siga os preceitos do Senhor e você encontrará a vida, você encontrará a felicidade. E como rei, seguindo os preceitos do Senhor, seguindo aquilo que é a justiça de Deus, você fará o seu povo feliz e esse povo terá a bênção de Deus. E assim Davi entregou a sua vida, morreu. E o texto de hoje, então, do Eclesiástico, vem fazer esse elogio ao rei Davi, um homem que conseguiu colocar o seu coração em sintonia com o coração de Deus, em sintonia com a justiça de Deus, em sintonia com os preceitos do Senhor. Então, a liturgia nos coloca dois reis hoje. Um rei que teve total abertura a tudo aquilo que era de Deus, total abertura à palavra do Senhor, ainda que fosse pecador, ainda que carregasse a marca de seus pecados, o rei Davi vai expressar toda a sua culpa lá no Salmo 50. Pequei, Senhor, misericórdia, tende piedade de mim, ó Senhor, misericórdia. Porque ele tinha consciência dos seus pecados, ele tinha consciência da sua fragilidade, mas não foi a fragilidade que esteve à frente das coisas de Davi, mas esteve à frente o seu desejo de seguir o caminho do Senhor, o seu desejo de abertura a tudo aquilo que era de Deus. Então Davi é o coração que consegue se amoldar, consegue perceber que o coração do Senhor nosso Deus é um coração amoroso, é um coração aberto, é um coração em que todos podem encontrar o seu lugar à medida em que nós deixamos o Senhor trabalhar em nós. Que nós possamos ser elogiados por Deus. É assim que o Eclesiástico diz hoje, Davi é um homem que mereceu o elogio do Senhor, mereceu o elogio dos povos, porque soube amoldar a sua vida à vontade do Senhor. A nossa vida não é diferente. Todos nós recebemos um chamado, todos nós somos vocacionados à vida em primeiro lugar. Todos nós somos vocacionados a conhecer a Deus, todos nós somos vocacionados, chamados a conhecer a vontade, a justiça, a misericórdia, a compaixão de Deus, diariamente, cada dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas coisas, nas nossas relações, somos chamados a expressar a alegria deste encontro. Quando o nosso coração consegue se amoldar ao coração do Senhor, nós vamos percebendo como Deus age em nós, como as coisas de Deus vão à frente das nossas coisas, como as respostas que Deus vai nos dando à nossa vida, às nossas coisas a cada dia, são grandes, são deliciosas, são as delícias do Senhor que nós somos chamados a conhecer cada dia. Ainda pensando nesses dois reis, somos chamados também a pensar nos dias de hoje, nos nossos dias, em nossos governantes. Todos os governantes de todos os lugares e de todos os tempos são chamados a serem semelhantes ao governo de Davi. Um homem que lutou pela paz, um homem que lutou pelo bem do seu povo, um homem que teve compaixão, sobretudo, dos pequenos, dos pobres.
é assim que foi o governo do rei Davi, é assim que nós somos chamados hoje a estabelecer os governos da nossa vida, os governos das nossas comunidades, os governos das nossas cidades, os governos de nossos países. Que saibamos viver a justiça, a misericórdia, a bondade, que saibamos olhar para aqueles mais pequenos, que saibamos olhar para aqueles que sofrem. É esse o desejo de Deus, porque estes são os preferidos de Deus. Os que estão em primeiro lugar no coração do Senhor são os pequenos, os que sofrem, os enfermos, os marginalizados, aqueles a quem ninguém dá valor. Esses são os preferidos de Deus. Que eles sejam também os nossos preferidos, porque já estão no coração do Senhor, que estejam no nosso coração, na nossa vida. Que Maria, a mãe de Jesus, mãe do Sagrado Coração, mãe que primeiro compreendeu a misericórdia de Deus na sua vida e rezou por nós e continua olhando por nós, que ela nos ajude nos nossos caminhos. Amém.